O que tem a ver facas com segredos? E de que trata? É sobre investigação? É sobre brigas de família? Alô, galerinha, eu sou o Ender, canal Producendo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme foi uma indicação de um amigo, de um conhecido, por ser um filme de investigação, um filme bem tramado, um filme inteligente. E foi nessa pegada, nessa expectativa que eu fui, e logo do início a gente já vê. Pá! Quem matou Harlan? Foi suicídio? Ou alguém estava envolvido e fez parecer suicídio? Temos uma grande questão, muitos suspeitos e um filme muito interessante adiante que vamos comentar agora. Entre Facas e Segredos. Dia 5 de dezembro de 2019 foi lançado esse filme e hoje disponível na Prime Video, cujo nome original na verdade é Knives Out. Ou seja, facas para fora, traduzindo literalmente, que é um dos símbolos utilizados nesse filme, inclusive na casa, na grande mansão do Sr. Harlan, temos ali quase como se fosse um trono de facas, muitas facas apontadas para fora, que tem um sentido com aquilo que ele fazia, né? Por ele ser um escritor de mistérios, investigação assim também. E o Sr. Harlan, então, é a pessoa que a gente encontra logo no início, que ele aparece com, degolado e a gente vê assim, tá, foi suicídio? É o que parece, mas será? Existe toda uma questão por trás para descobrir se o que a gente viu era realmente o que a gente estava vendo. No meio de tudo isso vem a polícia para investigar, para conversar com todo mundo ali da casa, para entender o que pode ter acontecido, só que nesse meio aparece um cara um tanto misterioso, chamado Detetive Blank, que ele foi contratado misteriosamente por alguém que não se sabe ainda para investigar esse caso, já que ele é um dos melhores e sempre resolve todas as questões sobre foi suicídio mesmo ou não. Quem contratou ele? Foi o próprio Sr. Harlan antes de tirar a própria vida? Poderia ser um velhinho esperto planejando tudo isso para que a herança dele fosse para a pessoa certa? Ou será que não? É o que me fez pensar no início. Porque o velhinho ele era muito rico. O Sr. Harlan ele fez a sua herança, então, que ele está ali para deixar para todo mundo, vendendo livros de mistérios, de investigação, justamente com isso. E esses livros giravam em torno dessa ideia de facas, entre facas, segredos e tudo mais. Era tipo assim, o tema que rodeava a vida dele, investigação. E assim, ele tem uma herança gigante para deixar para todos esses participantes que a gente já vai falar sobre eles agora, que são os nossos principais suspeitos, inclusive a editora que publica esses livros, E esses são então Linda, Richard, Walt, a Johnny, a Meg, a Marta, que é a única que não é da família, ela é a enfermeira, e o Ransom. Dentre todos eles nós temos ali a tal da enfermeira que eu falei, a Marta, temos ali filhos, cunhados, netos, tinha uma cambada de gente ali que, digamos que se aproveitavam tanto da herança do velhinho e tava ali sempre sugando, ele sempre junto, pedindo dinheiro, se aproveitando, paga isso pra mim, não sei o que, paga a faculdade da minha filha, trabalhava ali junto. Só que o tiozinho sabia os podres de cada um deles, sabia que um te traía a esposa, que o outro ele pegava dinheiro que não devia, a senhora se aproveitava do dinheiro dele, de outro ali que fazia parte da empresa, mas que não estava fazendo um bom trabalho. Então ele tirou todo mundo, toda essa cambada do testamento, deixando a herança para uma pessoa só, que a gente vai descobrir mais pra frente. Na verdade, tu assistiu o filme, tu sabe, mas já vou falar sobre ela. E assim o filme começa com uma investigação pessoal. Cada um foi entrevistado e foi perguntado as mesmas perguntas para entender o que aconteceu no dia anterior. Onde estava, com quem estava, que horas, por quê, todas as motivações para ver se as histórias batiam. E sim, todos contaram a mesma história, apesar de que também todos tinham a capacidade de mentir. Isso foi notado de cara ali pelo detetive. Todos eles tinham alguma mentirinha, alguma coisinha para esconder. Na verdade, eles estavam omitindo. Alguns de cara mentiam,
mas de modo geral as histórias batiam, exceto a Marta, que era a enfermeira, que não era da família e que não tinha a capacidade de mentir, pelo menos não sem expressar fisicamente, né, vomitando em cima de todo mundo. E esse é um detalhe muito importante para nossa questão toda, né? E o legal é que, além de mostrar as pessoas ali sendo questionadas, mostrava também o que acontecia por trás. Então nós vimos tipo uns flashbacks, a gente via as coisas acontecendo. Então nós tínhamos então provavelmente mais informações do que o detetive. A gente já conseguia construir de cara o nosso palpite. Quem foi? O que foi? Na verdade, a gente viu de cara. Foi a Marta. A Marta, sem querer, querendo, acabou, né, dando o remédio errado, na dose errada para o Sr. Harlan, e isso acabou matando ele. Mas será? Porque assim, no início do filme a gente já sabe que foi ela. Então a gente passa o filme inteiro assistindo para querer saber como ela vai se safar disso. Porque afinal, se foi ela, a gente sabe, ela sabe que foi ela, e a gente viu que o velhinho queria que ela não fosse pega, ou será que não foi ela? Mas tudo indica que foi ela, a gente tá certo disso, a gente tá certo. E é engraçado, é legal porque o assassino, ela é colocada nessa história de uma forma diferente, não é um assassino que estava lá querendo matar alguém. Foi uma pessoa totalmente aleatória, que fazia parte da rotina, obviamente, mas que não tinha intenção. Por acidente, ela acabou matando uma pessoa que se tornou o principal assunto de toda essa história, e ela ainda é colocada junto com o senhor detetive, chamado por ele, para investigar junto com ele. Tipo, ele é o principal Sherlock e ela seria o Watson dele, sempre ali do lado. Então a história ela vai construindo toda a nossa narrativa, a trama, de uma forma muito interessante, porque a gente sabe o que tá por trás e a gente vê tudo isso acontecer e vê, não, cara, foi ela que matou e tu chamou ela para trabalhar contigo. A gente vai interagindo com o filme durante toda a história, isso é muito, muito legal. Tá, mas se a questão era então uma dose de algo que foi colocado no sangue dele, não seria simples fazer um teste que sempre é feito de sangue para ver se não tinha nada alterado no sangue dele? Assim de cara ia se entender como ele morreu, que não foi o suicídio, mas que foi o tal do remédio. Pois é, eles fizeram esse teste, só que o resultado do teste ele só vai aparecer no final, quando a gente precisa das respostas, para que a gente fique nessa tensão, nessa expectativa de o que realmente tinha acontecido. Por quê? Porque a gente sabia, entre aspas, o que ia aparecer naquele teste, que ia aparecer alterado. Só que na verdade não foi alterado. E enfim, a gente vai descobrindo, vai construindo e loucura. E mesmo quando a Marta, ela parece suspeita, jogaram tudo contra ela, fica na cara. O detetive continua ajudando ela, continua chamando para participar como se ela não tivesse culpa nenhuma, como se o Ransom fosse o culpado, como se outras pessoas fossem, mas ela não. Isso porque ela não parecia uma pessoa má, ela parecia uma pessoa boa. E ela queria ajudar a mãe dela, ela tinha uma motivação, então ela preferiu permanecer mentindo justamente para que a mãe dela, a irmã dela, tivesse um bom futuro ali. Só que o detetive não estava satisfeito, sabia que tinha sim muitas coisas apontando para ela, mas existia algo mais, existia o buraco da rosquinha, ou melhor, existia o buraco do buraco da rosquinha, tinha alguma coisa que não estava muito certo e ele sabia que não sabia que faltava algo, mas ainda não sabia o que era. E para piorar, quando chega o resultado da herança, do testamento, quem recebe? A Marta. A enfermeira recebe 100%. Toda a herança e todos os outros que estavam ali mamando no senhor velhinho não receberam absolutamente nada, o que torna ela ainda mais suspeita, do tipo, ninguém sabia, o testamento foi recorrigido, redigido em condições de saúde suficientemente boas umas 2 semanas antes, então ninguém sabia daquela alteração, ninguém sabia que ele tinha tirado todo mundo do testamento e que tinha colocado simplesmente ela ali, mas ainda assim ela fica como culpada, do tipo assim, então foi tu que matou ele porque tu queria herança, porque tu tinha convencido o nosso pai aí de que tu merecia herança, tudo. Então gera muitos pensamentos tanto nos personagens quanto no detetive, quanto em nós, mas a pessoa mais centrada é o detetive, porque cada detalhe conta. Não ter revelado logo no início o resultado do exame conta, mas ele estava ali juntando todas as peças, uma a uma.
E o Ransom, que antes não parecia muito culpado, porque afinal disso a gente já sabia que ele não fazia parte da herança, ele já tinha sido expulso da herança, ele era o gurizão, o mais indisplicente, mais assim responsável de todos, então ele não fazia parte da herança, ele estava lá quando viram que ela ia receber herança, ele estava ali meio nem aí, rindo de todo mundo, tipo assim, eu não faço parte disso mesmo. Só que quando ele começa a ajudar ela, a gente vê, tem alguma coisa. Por que ele quer ajudar ela? Porque ele não faz mais parte da herança? Ou o quê? Tem alguma coisa aí, né? E a gente vai descobrindo que, na verdade, tem muito mais por trás. O detetive não tinha como adivinhar exatamente o que aconteceu naquela noite, toda a confusão dos frascos, que ela tirou de um e de outro e tudo mais, mas ele tinha todas as peças ali diante da mente dele e estava encaixando uma a uma. E quando ela estava prestes a confessar a sua culpa e a entregar a herança para eles, dizia, eu não quero mais isso, então o detetive entendeu. Saquei qual é que é. E aí ele traz aquela explicação final que a gente já esperava, que tinha que ter e teve maestrosamente, que somente um detetive de verdade saberia explicar para nós, dizendo exatamente tudo o que aconteceu, como que o Ransom planejou, tudo o que aconteceu na noite, que na verdade a pessoa que a gente achava que tinha matado o velhinho, mesmo sem querer por ter trocado os frascos, não foi a Marta. O que foi uma surpresa para nós. Que o detetive fala, olha só, tu é uma enfermeira tão boa que tu conseguiu perceber a diferença, mesmo eles sendo líquidos transparentes, simplesmente pela espessura. Tu não estava acostumada a olhar o rótulo para ver qual era qual. Tu ia pela consistência, tu conseguia identificar essas diferenças. Então ela, mesmo sem querer, ela acabou pegando o errado porque achou pela consistência que era o certo, sabia que era o certo. Então ela pegou o errado de forma certa. Então ela confundiu, mas não confundiu. E assim, então não foi ela que matou o senhor velhinho lá. Então ele não ia morrer, e sim, ele se suicidou, mas não precisava, né? Ele podia ter aguardado um médico. E quem fez toda a tramóia e acabou matando alguém de verdade foi então o senhor Ransom. Foi muito bem explicado para nós, trazendo um filme, um fechamento fantástico, maravilhoso. De que trata então esse filme? Esse filme é uma investigação muito bem tramada, muito complexa, muito boa, muito inteligente, com muitos elementos que foram colocados perfeitamente em cada momento da história para a gente ir investigando junto e se deslumbrar com toda a resolução. O que seriam as facas e os segredos? As facas é como se assim todos aqueles que estavam ali de olho na herança estavam como se fosse assim com as suas facas apontadas dizendo assim, eu quero a minha parte. Todo mundo pronto para se mostrar as suas garrinhas ali, né, as suas facas afiadas para garantir o pedaço da herança que lhe pertencia de certa forma. E segredos é porque tinha muito mais ali para a gente descobrir do que a gente já tinha visto logo no início, ou seja, tudo que parecia certo para nós no início foi desconstruído e apresentado a verdadeira verdade. E o detetive então foi contratado por quem? Pelo verdadeiro assassino, e aquela que a gente achava que era assassina, mesmo sem querer, não matou ninguém, e quem matou foi o cara que tinha intenção de pegar a herança de todo mundo. Esse é um filme fantástico, que tem o 2, tem uma continuação, que é o Glass Onion, Entre Facas e Segredos, na verdade Glass Onion Knives Out, que é o 2, e este ano, inclusive, já estão produzindo o 3, o filme 3, que provavelmente ano que vem, em 2025, vai estar estreando aí pra gente assistir, mas enfim, né, tem o 2, segue aí que logo em seguida vai estar no canal também. Então, galera, esse foi Entre Facas e Segredos, um filme fantástico, muito bom, vale muito assistir, eu espero que tenha gostado. Tem outros filmes de investigação que tu conhece, por favor, comenta aqui, porque eu quero poder assistir, eu gosto muito de assistir, toda essa pegada Sherlock Holmes, investigação, descobrir algo, é muito, muito bom, mexe muito comigo, é muito interessante, eu tenho certeza que todo mundo gosta. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado por ter o gostei, por interagir aqui com a gente, por ter assistido o vídeo até aqui e te inscrito no canal. E te vejo no próximo episódio de Producena.